Hoje você vai aprender a salvar uma panela podre e deixar ela brilhando, tanto por dentro quanto por fora, tá? Então curta o vídeo, compartilhe com seus amigos e se você está chegando hoje, já se inscreva, ative o sininho para não perder nada. E essa pasta é baratinha e você pode fazer para vender. Então, sem mais delongas, vamos para a receita de hoje. Bom, gente, para começar essa nossa receita, já vou adiantar para vocês que ela é fácil de fazer, tá? É com sabão de mercado, tá? Sabe aquela barra glicerinada IP do mercado? Então, eu peguei, ralei, tá? No ralador, na parte mais fininha e tô colocando aqui no meu recipiente maior. Essa receita é uma pasta brilho que você gasta poucos ingredientes, tem uma rentabilidade, um rendimento muito grande e dá para lucrar bastante, tá? Essa é a barra aqui que eu utilizei, tá? Essa aqui da IP. Show? Você pode comprar já o pacote que vem 5 e você economiza também comprando já em quantidade, aí você vai fazendo e vendendo. Sempre que eu faço essa receita, não tem um que reclama, gente. Todo mundo adora essa receita. Então, vim compartilhar aqui com vocês. Já coloquei aqui uma barra de sabão glicerinada IP, tem que ser IP, tá, gente? Porque eu já tentei com outras marcas e não funciona. Pode ser do IP azul, amarelo, vermelho, verde, roxo, não sei nem se existe essas cores, tá? Mas se existir, se for glicerinado da IP, vocês podem usar que vai dar certo. Estou colocando aqui 1 litro e 800 ml de água fervendo. Primeiro eu coloquei a metade dessa água. Em vez de misturar, eu vou ficar assim fazendo um carinho nele para a água entrar em todo ele e derreter aos poucos. Por quê? Se eu pegar a espátula e já começar a mexer que nem um doido, o que, que vai acontecer? Não, não vai ter adiantado nada eu ter ralado, porque o sabão vai todo se juntar de novo, porque ele está mole, vai juntar um com o outro e vai ser mais difícil de derreter ele. Tem gente que gosta de fazer essa receita em banho-maria. Eu evito ao máximo tudo que vai ao fogo, tá? Porque se você dá um mole, estraga a receita. Então, eu ensino a fazer desse jeito aqui, com água fervendo, com paciência, que dá certo, tá? Ó, só fico fazendo um carinho assim no sabão, tá? Até que eu perceber que ele está derretendo, tá bem pequenininho. Aí sim eu misturo normalmente. Mas enquanto isso, enquanto as partes ainda estiverem grosseiras do sabão, eu não mexo. Eu só fico fazendo isso para derreter ele, tá bom? Vou dar uma acelerada no vídeo para adiantar essa parte. Dei acelerada no vídeo, tá? Como vocês podem ver. Quando ele estiver começando a derreter, ele vai perder um pouco de temperatura, aí sim você entra com o restante da água, tá? Ao todo foi 1 litro e 800 ml de água fervendo. Olha aqui, ó, vou colocar o restante da água que falta. Ó, pegar minha chaleira aqui e vou colocar para acabar de derreter o que faltou. Que sempre fica um gruminho ou outro, tá? Ó, colocando aqui e pronto, vou acabar de misturar, ele vai derreter por completo, aí sim nós vamos para o próximo passo da receita. Agora vamos utilizar o nosso ingrediente principal, tá? O segundo principal, que é o sabão em pó, tá? Sabão em pó de mercado. Aí eu tô usando esse Surf aí, mas vocês podem utilizar o sabão em pó que vocês quiserem, tá? Isso aí é porque foi esse que eu comprei e é isso, tá? Ó, vou colocar ao todo 3 colheres de sopa, mas pode ser que o seu sabão em pó, se você fizer com uma marca diferente, pode ser que pegue ponto antes ou depois, ou pode ser que você tem que utilizar um pouco a mais, tá? Por que disso? Porque dentro do sabão em pó contém sódio, e o sódio que dá uma espessada nesse sabão e faz ele endurecer. Então, tem sabão em pó que tem mais sódio, tem sabão em pó que tem menos sódio. Por isso eu falo, aqui do surf eu estou fazendo com 3 colheres de sopa. Pode ser que você use o Omo ou o Tixan ou sei lá, tem vários outros tipos de marcas e pode ser que o sódio seja menos ou mais, pode ser que pegue ponto antes ou depois. Então, quero que vocês façam o seguinte: vai de colher em colher até chegar no ponto que eu vou mostrar para vocês, tá?
Agora essa parte aqui é opcional, tá, gente? Eu vou colocar 100 ml de glicerina bidestilada, tá? Para que isso? Para deixar mais suave na mão, porque geralmente a gente vai usar isso aí para arear a panela. Então, com o sabão em pó e a barrilha leve que eu também vou adicionar nessa receita, ela pode deixar o sabão mais alcalino e pode dar aquela ressecada na mão. Então, para evitar isso, eu coloquei 100 ml dessa glicerina, tá? Tudo bem que o sabão já é glicerinado, mas é sempre bom, né, a gente se precaver. Eu gosto, não gosto de ficar com a mão ressecada, não. É opcional. Ah, Bernardo, eu quero fazer glicerina, mas não acho. Você acha em farmácia. Ah, Bernardo, eu não quero gastar dinheiro com glicerina, mas eu quero um sabão mais glicerinado. Não tem problema. Pode colocar açúcar. Pega um pouquinho de açúcar aí, umas 3, 4 colheres, dilui aí em 100 ml de água, faz aquela caldinha no fogo e coloca na receita, tá? Ó, já tô aqui na segunda colher de sopa de sabão em pó. É sempre assim, coloca uma colher, vai misturando até ele dissolver por completo, você sente a textura dele e assim você vai, tá? Agora, depois dessa segunda colher de sopa de sabão em pó, eu vou adicionar a barrilha leve. A barrilha leve também é opcional. Você pode substituí-la por bicarbonato, tá? Mas como a barrilha é um pouco mais assim alcalina do que o bicarbonato, né? Assim, ele dá uma aumentadinha assim no pH, mesmo que seja de leve, ele dá uma aumentada no pH. Então, vou usar a barrilha ao invés do bicarbonato para dar uma potência maior nesse nosso sabão, tá? E aqui está, gente, uma colher de sopa de barrilha leve. Essa minha colher aí, eu uso a metadinha dela, que é uma colher de sopa, tá? Que eu já medi. Sendo que a barrilha leve é o seguinte: você não pode jogar ela diretamente no sabão. Por quê? Porque se você jogar ela direto no sabão, isso serve tanto para essa pasta quanto para qualquer sabão que você for utilizar, até mesmo para desinfetante. Se você for diluir a barrilha leve em água, o que você tem que fazer? Você tem que diluir a barrilha na água, não a água na barrilha. E o que eu quero dizer com isso? Você coloca a água primeiro no pote, depois você mergulha a barrilha e mexe. Porque se você fizer o contrário, o que vai acontecer? A barrilha tem uma reação dela, que ela esquenta, ela gruda uma na outra e fica empedrada. Então, depois para dissolver isso, só Jesus na causa. Então, para você evitar que isso aconteça, faça isso que eu falei, tá? Coloca a água, depois você joga a barrilha, tá? Ó, tô colocando aqui uma colher de sopa de barrilha leve diluído em 100 ml de água, tá? A barrilha vai servir tanto para dar uma espessada nesse sabão para deixar ele mais grosso e também para deixar ele mais potente, com poder de limpeza maior, tá? Um poder de limpeza para deixar tudo brilhando, tá? Tirar gordura, isso tudo. Agora eu vou colocar a última colher de sopa de sabão em pó, tá? Esse sabão em pó aí, gente, vou falar pra vocês, é sabão em pó de coco, mas eu nunca vi o sabão em pó de coco é azul, né? Seria bom se fosse branco, né? Mas deixa isso quieto. Aí eu vou misturar e olha só, quando eu coloquei a terceira colher de sopa, olha como já deu uma engrossada, tá vendo? E é isso aí, não vou mais colocar nada, só vou misturar até esse sabão em pó se dissolver por completo. Vou colocar meu corante, vou colocar o corante azul. Se você quiser, não precisa colocar o corante, coloquei o corante para dar uma diferenciada. Mas se você quiser usar corante rosa, vermelha, azul, sei lá, roxo, marrom, aí é com vocês, tá? Eu vou colocar azul mesmo para ficar bonitinho. Ou se você quiser deixar desse jeito, pode deixar também, tá? Vou mostrar o ponto certinho para vocês. Olha, gente, já pegou o ponto. Agora eu vou colocar um pouquinho de corante azul. Vou misturar muito bem, vocês vão ver a cor que vai ficar, tá? E dá para ver também como ele ficou grosso, porque até demora para o corante se misturar nele, tá vendo? Como ele tá grosso? É esse ponto, tá? Ele fica bem grosso mesmo. Mas cuidado, não deixe engrossar demais, senão você não vai conseguir passar para os potes, tá? Eu vou mostrar para vocês o pote que eu vou utilizar. Cada pote tem 200 ml. Eu vou dar essa dica aí para vocês. Olha, gente, esse potinho aqui que eu tô falando para vocês, esse pote você encontra em loja de descartáveis, tá? Ele vem vários já com tampa. Então é vantagem você comprar. Por quê? Você vai gastar
só uma barra de sabão glicerinada, 3 colheres de sabão em pó, se quiser deixar ele mais assim, uma colher de sopa de barilha leve, tá? E tem a glicerina, mas é opcional. Você vai gastar pouco, aí você compra esses potinhos aí, coloca a tampa nele, entendeu? Faz um adesivo para você, para colocar aí. Sabão brilha alumínio, pasta brilha alumínio. Inventem um nome maneiro. Vocês vão ver como vai vender. Se cada potinho desse aí você vender por R$ 5, porque eu sei que vale, você vai ter um lucro bem bacana. E eu tenho certeza que todo mundo vai gostar sim dessa receita. Porque eu sei o que eu estou falando, tá, gente? Toda vez que eu faço essas pastas aqui minha, para arear a panela, tem briga para quem vai levar, tá? Mas dessa vez quem levou foi quem ganhou a live, então aqui em casa ninguém pôde pegar uma. E aqui está, tá? Rendeu 9 potes de 200 ml cada um, tá? Se cada pote você vender por R$ 5, só aí nessa brincadeira aí de uma barra glicerinada, você tirou aí R$ 45. Vale a pena? Muito a pena, tá? Então agora vamos fazer o teste na panela, porque só assim mostrando a eficácia dele. E aqui está, gente, a minha panela de pressão, olha, tem até vergonha de mostrar, tá podre, tá? Eu deixo assim justamente para mostrar para vocês para fazer essas receitinhas, né? Porque senão não tem como. Olha, aqui tá minha pasta, já endureceu. Vou passar aqui a palha de aço. E é isso, agora vamos à luta. Gente, truque aí para vocês que forem arear a panela. Vocês estão vendo que essa panela aí tá manchada, tá podre por dentro, tá com gordura grudada embaixo. O truque é não precisa esfregar com força. É só você fazer o mesmo movimento no local que fica brilhando, tá? Vou dar uma acelerada no vídeo para ninguém achar que eu tô de mentira aqui, tá? Para vocês verem que funciona sim essa pasta. E bora lá, gente. Acelerei o vídeo e prestem bem atenção no antes e depois dessa panela, tá? Acelerei bastante para vocês não ficarem aqui horas e horas comigo areando essa panela, porque ninguém merece, né? Tudo bem que não demorou muito não, mas ela deu um pouquinho de trabalho porque ela tava podre, né? Tava toda manchada. Mas olha, onde é que eu passo já limpa, tá vendo? Que belezura, ó, o brilho já aparecendo. Show de bola. Vou limpar também dentro dela, tá? Porque dentro dela também tá podre. Vou mostrar para vocês tanto dentro quanto fora, vocês vão ver a diferença dessa panela. Não tem comparação. Gente, não perde tempo, pega, faça essa receita, porque ela é boa, você vai ganhar um dinheiro extra, às vezes tu tá precisando, sabe? E dá para ganhar um dinheiro com essa receita. Olha isso, não tem nem o que falar. Dentro tá podre, que eu ainda vou lavar, tá? Vou lavar aqui por dentro e volto com vocês. Bom, gente, aqui está. Já lavei por dentro e olha a diferença, tá? Vocês viram lá como é que tava por dentro. Todo mundo me pede, Bernardo, limpa por dentro também pra gente ver, porque por dentro que gruda a comida, fica aquelas manchas. Olha só. Olha a diferença, gente. Não tenho o que falar, ó, brilhando por dentro também. Gostou? Então curta, comente, compartilhe nessa receita, gente. Você está chegando hoje aqui no canal? Se inscreva, ative o sininho para não perder nenhuma novidade. Tem receita aqui todo dia. Então, vou ficando por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado. Um super beijo, fiquem com Deus e até a próxima receita. Tchau, tchau!